das coisas do passado. Fica pensando. Vocês já perceberam que a gente tem a mania, quem já foi rico antes, tem a mania de toda conversa que ele conversar, ele diz, porque eu já tive isso, já tive aquilo outro, já fiz isso, já vivi muito bem, não sei o que e tal. Você olha que existe uma certa pressão do passado, porque ele não está vivendo isso no presente. É a depressão. Ela é um acúmulo de coisas que você viveu no passado. Aí tem a pressão, que é a opressão, que é o presente. É aquilo que você não tem, aquilo que você não consegue, aquilo que você está chorando o tempo todo, reclamando, murmurando. E tem a outra pressão, que é a pressão do futuro, que é a ansiedade. Você sofre uma pressão por aquilo que você ainda nem viveu. Meu Deus, como será? Como será? Como será? Então você vive o peso dessas três pressões na sua vida todos os dias. Sabe por quê? Porque não entendeu o sacrifício de Cristo. Mateus capítulo 11, versículo de número 28, a Bíblia diz assim, olha, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele diz, Senhor, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Sabe onde é que você sofre as pressões? Na alma. Sabe o que Cristo está dizendo? Vinde a mim, e eu te aliviarei dessas pressões, tanto da pressão do passado, da pressão do presente, como da ansiedade, da pressão do futuro. Nós precisamos entender que Deus está cuidando de nós. Aceitar o sacrifício de Cristo é saber que nada nessa terra pode abalar a estrutura do projeto de Deus para a minha vida. Salmo 139, se você puder abrir para ler, versículo 16, o salmista diz assim, de uma forma maravilhosa o Senhor me formou e escreveu todos os meus dias, cada um deles, antes de nenhum deles mesmo existir. Você, irmão, não é um projeto fracassado, você é um projeto perfeito de Deus aqui na terra. Deus não ia se sacrificar por uma coisa qualquer. Olhe para a pessoa que está do seu lado e você vai estar olhando para um projeto perfeito de Deus aqui na terra. Eu quero profetizar que você vai entender esse sacrifício e vai viver um tempo maravilhoso na sua vida, de alegria, de paz, de satisfação, de plenitude. Quem pode crer nisso aí, então reage de alguma maneira em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 10, Jesus ele começa a falar isso. Se você puder abrir, abra aí sua Bíblia para você entender um pouco sobre esse sacrifício. Mateus 10, olha o que a Bíblia diz no versículo de número... Nós vamos ler alguns versículos, mas eu quero ler para você versículo 29. Ele diz assim, não se vendem 2 passarinhos por um centavo. Né? Ele está querendo dizer assim, não se vende. Você não vende 2 passarinhos por uma coisa que não vale nada. Aí Deus diz assim, mas nenhum deles cai sem que seja permissão do Senhor. Isso é maravilhoso. Aí ele diz assim, olha o que ele mais fala. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Eu pergunto para você, um Deus que tem controle da quantidade de fio de cabelo que tem na sua cabeça, ele vai perder o controle da sua vida? Sabe, às vezes a gente se desespera porque ainda não entendeu o sacrifício de Cristo. Aí ele fala mais, vocês não temas, pois mais valei vós do que muitos passarinhos. Aí ele fala desse sacrifício que ele fala assim, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. E qualquer que me negar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Quando nós entendemos o sacrifício, nós não sofremos pelo passado, não nos angustiamos pelo presente, nem andamos ansiosos pelo futuro, mas nós entendemos que o sacrifício de Cristo nos colocou no propósito, porque é por Ele, tem a ver com Ele. Irmão, olha, por mais maravilhoso que você seja, eu não sei qual o nível de conquista que você teve na sua vida, e eu acho que isso é só o início, porque eu creio no Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo seu poder que opera em nós. Eu acredito que Deus, irmãos, Ele tem uma palavra profética que eu vivo com ela desde quando eu me converti, que é 1 Coríntios 2,9, nem olhos viram, nem ouvidos ouvidos, nem jamais passou por coração humano aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Então existe algo da parte de Deus, que por
causa